A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos mais uma quinta-feira junto, ao vivo, né, Iris? Quinta-feira de melhorar o astral, melhorar a psicosfera, falar de coisas boas, falar de evangelho, que hoje é dia de evangelho. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu ainda não acostumei com o Hernani desse lado. Eu fico olhando para o outro lado. Ele faz isso para me confundir mesmo. Não fui eu não, foi a rádio Acho que ele sugeriu. faz isso de propósito, foi a Jéssica, sabe? que vocês não conhecem, que ele sugeriu. Ele faz isso de propósito, ele gosta de me confundir, entendeu? Pessoal, eu senti tanta falta de vocês semana passada. Nossa, mas eu senti muita falta mesmo. Que bom a gente poder estar aqui ao vivo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Não tem graça quando vocês não participam, então eu já vou dar logo os telefones para vocês choverem de mandar mensagem. O WhatsApp da rádio, que eu estou com ele aberto aqui, é 98486-7633. Repetindo, 98486-7633. O telefone da Rádio Rio de Janeiro, não vi Sheilinha hoje, ela estava meio escondida, mas eu sei que ela está aí. 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. Tá com o telefone da rádio aí, Nani? 97 do programa? Tá, tô. 971820777. Esse é o WhatsApp do programa Quintas do Evangelho. Se você entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, você vai também ver que a gente está lá transmitindo ao vivo. Eu espero que esteja. Já viu isso ao vivo? Está ao vivo. A gente vai estar transmitindo ao vivo e você vai poder dar a sua mensagem. E ou você fazer pode a sua assistir pergunta. pelo site do MAP, map.org, e pelo YouTube da rádio. Pelo YouTube da rádio. Então Temos a gente muitos está canais. em tantas mídias sociais que estou até ficando nervosa, porque as mensagens chegam de vários lugares e a gente tem que conseguir atender todo mundo, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? Sobre fariseus. Fariseus. Sobre nós, né? Todos nós. Hoje o programa, né? O estudo vai falar um pouco, vai nos convidar a entender o que é esse ministério divino, de falar de Jesus, de ter uma religião, não só para os palestrantes, para os médiuns, mas todo mundo que se diz religioso, que se diz cristão. O quanto é importante a gente orar e vigiar para a gente não se perder. Porque senão a gente acaba acreditando que é o dono da verdade, que só a gente que sabe tudo, e perde oportunidades belíssimas de crescer e de aprender mais coisas, não é mesmo? Então, vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens,
também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. E aí, Hernani? Essa passagem de Jesus, ela é a mais completa sobre um espírito que entende a real importância, né, a real necessidade nossa de estar aqui na carne, de passar por essas experiências, versus a nossa única expectativa, né, durante encarnado, que é viver a vida corpórea. Isso é um choque de entendimento, de nível espiritual absurdo. Apesar da beleza das palavras dele, a forma que ele coloca, ele está dando um tremendo choque de realidade em todos nós. Então ele começa dizendo muito claramente que a vida real é a vida espiritual. Que mesmo aquele que atenta contra a sua vida não tem o mesmo perigo, não tem a mesma importância, não consegue te trazer tanto mal quanto aquele que atenta contra a sua moral, ou aquele que te leva a tomar atitudes morais em que você vai se arrepender no futuro. Então Jesus, ele vem trazer a essência do que é a encarnação, que é a importância limitada dela, mas fundamental você passar, mas que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que o mais importante não é o que você veste, o mais importante não é nem o seu corpo físico. O mais importante são as atitudes que você tem, a evolução que você consegue ter e aquilo que você vai levar depois de desencarnado. Então Jesus ele vem trazer que é a essência da nossa encarnação. Pela nossa perspectiva reencarnatória, tudo de mais importante acontece na nossa vida aqui. Todo o sofrimento acontece... Para você olhar para a câmera. Ah, é? Ah, é porque agora eu tô com... Você está olhando para mim. Tô olhando para o lado errado. Então, todo o sofrimento que a gente vive, todas as expectativas, tudo aquilo que a gente elabora aqui é durante a nossa vida. E aí ele diz, cuidado com os fariseus que só pregam e que só estão falando dessas coisas materiais. Cuidado com esses fariseus que estão muito mais preocupados, né, com o bem-estar material, com o glamour, com a importância da religião dele, da igreja que ele representa, porque esses podem estar te fazendo um mal espiritual, um mal moral, muito maior do que aqueles que atentam contra a sua vida. Então ele traz como a figura do fariseu algo mais perigoso do que alguns criminosos que nós achamos essenciais na sociedade. Cuidado, porque esse pode desviar de tal forma que você vai continuar muitas encarnações e no plano espiritual sofrendo com as atitudes que você tomou. E a gente viu isso na história da humanidade. Quantas pessoas na história da humanidade, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome da doutrina, não colocaram outras na fogueira, não prenderam, não enganaram, né? Então, essa condição do fariseu ser mais perigoso do que um criminoso é que Jesus traz, por quê? Porque um desvio moral, um desvio, né, espiritual pode ser muito mais grave do que aquele que atenta contra a sua própria vida, que muitas vezes não está mais do que exercendo a lei de causa e efeito que nos rege. Então essa passagem de Jesus ela é muito interessante, muito bonita, porque ele começa a dar o grau de importância real que existe em cada encarnação, e que se nós nos fixarmos apenas naquilo que é material, muitas vezes deixamos passar o que é essencial e mais importante. E que muitas vezes um problema moral, uma traição, uma dificuldade moral, uma mentira, pode ser muito mais grave no futuro para você do que você viver as coisas de crimes materiais que nós vivenciamos aí no dia a dia da nossa sociedade. É isso que ele traz, obviamente com muito mais detalhe. A gente poderia estudar cada um desses parágrafos para entender, né? Essa passagem, ela me chama a atenção porque, embora Jesus esteja falando, né, nesse meio tempo, juntando uma multidão de milhares de pessoas, embora tenha uma multidão, milhares de pessoas, ele primeiro fala aos seus discípulos. Então, aqui, quando ele começa a falar, ele está falando para quem já o conhecia.
né, para os seus discípulos. Quando a gente fala sobre Jesus, sobre os discípulos de Jesus, quem são hoje os discípulos de Jesus? Todos nós que professamos a sua fé. Todo mundo que se diz cristão hoje é discípulo do Cristo. Não como deveríamos, né? Divaldo fala que a gente é muito mais discípulo de João do que de Jesus. Porque João dizia assim, se você tiver 2 túnicas, dê uma a seu irmão. A gente, quando tem 10 túnicas, às vezes arruma um armário e tira uma lá para dar para o irmão. Jesus dizia, se vierem roubar a túnica, entrega também o manto. A gente não é discípulo de Jesus. Ninguém que um assaltante chega para roubar a carteira fala assim, peraí, você esqueceu de levar meu celular, você nem viu que eu estava com o celular aqui? Poxa, leva meu celular também. A gente não é assim ainda. Quando vem roubar a túnica, a gente não entrega o manto. A gente não entrega a túnica, a gente quer reagir. A gente não reage por medo, né? E nem deve, pelo amor de Deus. Mas a gente não sai dali tranquilo. Eu dei ao meu irmão que veio me roubar. Eu não conheço ninguém que tenha essa tranquilidade, né? Muito pelo contrário. A gente, quando passa por uma violência dessa, a gente passa com um sentimento de impotência, uma sensação, uma revolta, um pedido de justiça. A gente passa por aqueles sentimentos de perda, né? Que somos humanos ainda em evolução. Então, a gente ainda está longe de seguir Jesus na sua essência, mas estamos no caminho. O que é estar no caminho? Estar no caminho é entender o que Jesus espera da gente e começar a trabalhar esse nosso sentimento para que a gente possa começar a abrir mão daquilo que realmente não tem importância. Então, quando Jesus fala aqui, e ele vai ao extremo, porque Jesus ele pega o extremo, porque ele está falando para os discípulos. Então ele diz assim, não tenha medo de quem pode matar o seu corpo. Por que ele fala assim, dessa forma? Se a gente tem medo até de quem vai roubar o nosso celular, imagina matar o corpo. Antigamente a gente dizia assim, vão os anéis, ficam-se os dedos, né? A gente não pensa isso de verdade. É óbvio, se eu tiver que escolher entre perder meu dedo e perder meu anel, eu prefiro perder o anel. Mas a gente não quer perder nada. Eu não conheço ninguém que queira perder alguma coisa. Primeiro, nem perder no sentido de perder, não saber aonde colocou. Ainda mais perder no sentido de ter sido tomado violentamente. Então, Jesus pega o extremo, ele pega o corpo. Não tenha medo de quem pode te matar o corpo, mas não pode fazer nada além disso. Então, quando ele fala isso pra gente, ele está dizendo o seguinte, olha, essa não é a sua verdadeira vida. Aquela pessoa que pode atirar em você, que pode tirar a sua vida, tirar a vida de quem você ama, ela na verdade, parece que ela tem poder sobre você, mas ela não tem. Porque a única pessoa que tem poder sobre você, que é quem você deveria estar preocupado, é Deus. Porque ele pode permitir que a sua vida seja tirada e pode te jogar no inferno, que ele fala, né? Ou seja, e pode não te socorrer no plano espiritual. Então, ele traz para a gente que a verdadeira vida não é essa. Não é disso que você tem que ter medo. Você precisa ter medo daquilo que vai te jogar, né? Daquilo que vai te segurar, materialmente falando, nas regiões mais umbralinas. Como é que isso funciona? Por que eu acabo indo para uma região umbralina? Essa é uma pergunta que a gente faz. As pessoas falam assim, Iris, quando eu morrer eu vou para onde? A pergunta que eu faço é, onde você está? Qual é o seu móvel? O que te move? Qual é o seu maior desejo, a sua maior paixão? É para lá que você vai. Porque assim que a gente cruza os umbrais da morte, eu digo umbral que significa passagem. O umbral é aquela parte da porta, aquilo ali é umbral. Então, é a passagem do mundo material para o mundo espiritual. Todo mundo vai passar pelo umbral. Alguns vão passar tão rápido que não vão perceber. Outros vão ficar naquela passagem sem conseguir atingir a realidade da vida espiritual. E aí, como ele está preso numa ficção que não é a realidade da vida espiritual, ele está criando, né, o alternativo. Ele está repetindo a hora da morte, ele está repetindo o sofrimento, ele está criando aquele inferno pessoal. Por isso que o inferno é um estado de consciência. Quando você consegue transpor essa passagem e quando você consegue passar da vida material para a vida espiritual verdadeira, que é a vida de você se reconhecer como indivíduo
imortal se reconhecer como espírito e começar o planejamento da sua evolução, essa é a verdadeira vida espiritual. O tempo que você está no umbral, você ainda está agarrado na passagem entre uma vida e outra. Você ainda está preso a esse mundo, a coisas desse mundo, ainda condensado, agarrado em coisas que não deveria e não está conseguindo se desvencilhar para seguir, trilhar o seu novo caminho, para traçar a sua verdadeira trajetória, que é no plano espiritual. Então, nessa passagem, muitas vezes a gente se demora por conta das coisas que a gente valoriza e que não tem valor. Então, quando Jesus fala isso para a gente, e principalmente para os discípulos, ele está falando assim, olha, cuidado, porque se você só professar Deus, a religião, em nome, mas trazer longe do coração os ensinamentos, você vai ser aquele, né, que quando te matarem o corpo, você vai ser, ele diz, jogado no inferno, né? Porque naquela época ainda não tinha uma expressão melhor. Você vai se demorar nessa transição umbralina, porque você está focando e se preocupando demais, botando moléculas aonde não deveria. Por que a gente faz isso? Por que isso acontece? Será que Deus não é bom o suficiente para chegar lá e me tirar do umbral? Poxa, eu não sou uma pessoa ruim, mas eu sou apegada a determinadas coisas. Ele é bom o suficiente, ele é misericordioso, ele tem poder para isso. Mas ele não derroga as próprias leis. Então, as leis divinas são leis inexoráveis, que vão acontecer para todo mundo, igual, é justa. Se eu me apego muito, eu crio moléculas, e essas moléculas eu posso não ver, mas elas existem. Alguns médiuns, né, ele consegue até ver. Antigamente a gente dizia assim, não senta em lugar que alguém sentou e que está quente, porque você pega, lembra? Os antigos diziam isso. Por quê? Porque, teoricamente, eles tinham a ideia, e não é de 100% errada, de que aquele objeto está imantado com aquela energia. Mas você não precisa estar sentado muito tempo, nem estar quente para isso acontecer. Basta que você toque e você transfira a energia. Hoje a gente já sabe disso. Então, os objetos, tudo tem energia. E nós vamos colocando a nossa energia. Se você colocar a sua... Aonde você coloca a sua... Eu tenho uma amiga muito querida, que até fez aniversário ontem, um beijo enorme para você, Tatá, que ela diz assim, aonde você coloca a sua energia, cresce. Então, se você coloca a sua energia no mal, o mal cresce. Se você coloca a sua energia na dor, a dor cresce. Se você coloca a sua energia no medo, o medo cresce. Então, se você transfere a sua energia para o bom cresce, o belo cresce. Então, é isso que a gente precisa aprender a fazer e se desvencilhar daquilo que a gente tem medo, daquilo que a gente tem medo de perder. Quanto mais medo de perder a gente tem, mais energia ruim a gente está colocando ali. Quando a gente começa a pensar, olha, eu tenho a segurança e a certeza de que eu tenho um pai que é amor, poder, bondade. Essa passagem, ela me remete a tanta coisa boa, quando ele fala assim, quando você for posto no sinédrio, na frente de todo mundo, tiver que dar testemunho, quando quiserem matar a sua vida, quiserem te condenar, não se preocupe em se defender, porque o Espírito Santo vai falar por você. Então ele está dizendo assim, olha, a única coisa que você precisa se preocupar é em ser uma pessoa íntegra, honesta, em fazer a coisa certa. Não nas acusações que você vai ter, não nos riscos da vida, não no que vem depois. A sua preocupação tem que ser única e exclusivamente com a sua consciência, com aquilo que você entendeu que você precisa mudar em você. É óbvio, a gente não tem como mudar tudo que a gente gostaria. Eu gostaria de mudar um monte de coisa em mim. Tem dias que eu acordo de manhã e penso assim, caramba, eu sou uma pessoa horrível, eu tinha que fazer muito mais coisa, eu tinha que melhorar muito. E aí, graças a Deus, Deus sempre traz um amigo que fala, calma, também não é assim, nós estamos a caminho. Mas a verdade é que a gente precisa se policiar o tempo todo para dar o melhor daquilo que a gente tem agora. Quando ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus, é porque nós nos colocamos na posição de que, eu já estudo, eu já faço um trabalho, eu já leio, eu sou melhor do que o outro. E se colocar numa posição espiritualmente falando de melhor do que o outro, é uma posição extremamente perigosa. E a gente faz isso em todas as relações. Então, assim, lá em casa, por exemplo, eu sou a dona da verdade, sabe, gente? Eu sempre estou certa.
não sei o que acontece, eu não sei, o Hernani está sempre errado, está todo mundo errado. Só que eu casei com outro dono da verdade, e a minha verdade às vezes não é igual a dele, então eu não sei como é que a gente resolve isso. E a gente teve filhos, né? E a minha filha mais velha é outra dona da verdade, então a gente precisa trabalhar essas verdades aqui. Então acho que Deus já falou assim, eu vou botar eles juntos, sabe? Para eles começarem a entender, né, o ponto do CD. Quando a gente começa a imaginar a nossa vida, é óbvio que o outro sempre tem razão. E você sempre tem razão. Sabe por quê? Porque ninguém erra sabendo que está errado. Se você tem uma opinião, se você tem uma ideia, se você faz uma escolha, é porque você acha que aquela escolha está certa. Se você achasse que ela estava errada, você mudava de escolha, você mudava de opinião. Então, essa relação, né, ela tem que ser uma relação de mais humildade, principalmente quando a gente fala de religião. Então, se você entra no topo assim, eu não tenho mais nada para aprender, aí você não vai aprender mais nada mesmo. E olha, quando a pitonisa, né, de Delfos reconheceu Sócrates como o mais sábio do mundo, ela reconheceu ele como o mais sábio do mundo porque ele falou, eu só sei que eu não sei nada, que eu não tenho conhecimento. E a maior grandeza, o maior entendimento que o homem pode ter é saber, meu querido, é saber que ele não sabe nada. Então, tudo que eu já aprendi, tudo que o Hernani já aprendeu, tudo que você já aprendeu é nada diante do universo, diante do que o Pai tem para nos ensinar. Então vamos estar abertos a aprender, abertos a novos conhecimentos, aberto a tudo que é bom, né? Fechado a tudo que é ruim, porque eu não posso botar energia minha para não fazer crescer. Essa frase é uma frase muito gostosa que ficou na minha cabeça e que eu queria deixar para vocês. Aonde você está colocando a sua energia? Está colocando a sua energia em quê? Se você está colocando a sua energia na briga, assim, aconteceu aquela briga, aí você vai, pega o telefone e liga para um. Pega a mensagem e manda para outro. Olha o que ele fez comigo. Olha, você está botando a sua energia numa coisa ruim e aquela coisa ruim vai crescer. Se você coloca a sua energia no perdão, não comenta mais aquilo e manda, olha, me desculpa se eu te magoei. Eu costumo dizer assim, gente, não tem nada mais libertador do que você pedir perdão pelo erro que você não cometeu. Porque quando você pede, mas eu não fiz nada. E tudo bem, você não fez nada, mas ele se sentiu magoado. Você queria magoar ele? Não. Então pede perdão. Olha, eu peço perdão por ter te magoado. Independente de você ter feito o que ele disse que você fez ou não fez. Porque isso aí é besteira. Isso aí não vai chegar a nada. Então, é libertador. É libertador você chegar para alguém que está magoado com você por alguma coisa que você não fez e você pedir perdão a ela por alguma coisa que você não fez. É muito pior você pedir perdão pelo que você fez. Por quê? Porque aquilo que você fez, você está comprometido. Aquilo que você não fez e você está pedindo perdão, você está transcendendo. Então, quando Jesus fala para os discípulos, para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, ele fala dessa hipocrisia, né? Da gente pregar uma coisa e fazer outra, da gente tomar cuidado, da gente estar aberto a aprender, da gente estar aberto a socorrer e da gente nunca esquecer, nunca, em todos os momentos da nossa vida, por mais difícil que seja, por mais doloroso que você esteja passando, que a sua doença seja incurável, que você vai perder a pessoa que você mais ame, não sei qual é o tamanho dessa dor, por mais doloroso que ela seja, nunca tenha medo, porque quem mata o corpo não mata a alma. E mais, o Espírito Santo a qualquer momento, ele fala por você, ou seja, Deus pode mudar o rumo daquilo que você achou que está perdido em qualquer momento. Então a gente precisa ter esperança sempre, confiar incondicionalmente em Deus, porque é quem nos julga, é quem nos socorre, é quem define o rumo das nossas vidas. E trabalhar ativamente para a nossa melhora. Por quê? Porque é a nossa melhora, o nosso aprendizado, que vai fazer com que a gente ganhe méritos, bônus horas e oportunidade de servir. E se a gente evolui servindo, a gente evolui amando. Mas já está no comercial. Esse tema é grande. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Jesus que ele manda tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Mas é uma passagem belíssima, onde ele nos convoca à mudança, nos convoca à fé, nos convoca a ter a certeza, né? Quando ele fala assim, de maneira tão bela, você pode comprar 5 pardais por 2 moedinhas. Mas os pardais, eles são importantes para Deus. E vocês valem mais do que muitos pardais. Até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Os fios de cabelos. E olha que a gente acorda de manhã, haja fio no travesseiro. Não, e o meu está cada vez mais fácil contar. A gente acorda de manhã, haja fio no travesseiro. Então imaginar, Jesus ele coloca pra gente assim, de uma maneira, porque pra gente entender, se fosse hoje... Naquela época ainda não tinha o estudo da biologia bioquímica, da biologia celular, e ele ia dizer assim, até as suas menores células estão monitoradas por Deus, estão contadas por Deus, porque fio de cabelo é grande, né? Naquela época a gente achava que era muita coisa, mas a verdade é que nós estamos mergulhados no pensamento divino, como os peixes estão mergulhados no oceano, como Emmanuel mesmo disse. Então, nós somos parte dessa criação divina e ele nos ama incondicionalmente. Mas a gente precisa fazer a nossa parte para a gente poder estar em sintonia com esse pensamento do Criador. Porque se a gente não estiver em sintonia com o pensamento do Criador, o que acontece? A gente é aquele filho que o pai dá todas as oportunidades da escola, da educação, da evangelização e ele resolve fazer outra coisa. Porque nós temos livre-arbítrio. Né? Às vezes nas minhas orações eu falo assim, ai Jesus, dá para tirar meu livre-arbítrio, não? Você não pode mandar eu fazer só o que é certo, assim, mesmo eu não querendo? E aí ele sempre responde que não, sabe? Que no final a decisão tem que ser minha, senão eu não evoluo. Mas a gente cansa. Eu não sei vocês, mas olha só, eu tô tão cansada de mim. Você não tá cansado de você não, Hernani? Não, tô novinho ainda. Tá cansado de mim, né? É. Eu tô novinho ainda. Tá novinho ainda? Às vezes eu tô tão cansada de mim. Às vezes eu me pego assim, gente, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu não fui um pouco mais gentil? Por que eu não fui? Para que eu fui entrar naquela discussão que não levava a nada? Por que eu ainda sinto no meu coração, né, aquele sentimento que não é um sentimento bom, aquele sentimento de angústia? Por que eu ainda sinto isso? Por que eu ainda não sinto toda beleza e plenitude do que eu conheço da doutrina? Aí eu lembro de Paulo de Tarso. Se Paulo de Tarso também tinha esse questionamento, né? Por que eu ainda, mestre, Senhor, por que eu ainda não faço todo o bem que eu desejo e ainda faço o mal que eu não desejo? Porque a gente está em evolução. Mas isso foi só a introdução. O WhatsApp da rádio para você mandar mensagem para a gente, 984867633, 984867633. Telefone da rádio, 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. WhatsApp do programa Quintas do Evangelho, 971820777. 971820777. As irradiações, se mandar para o WhatsApp do programa, facilita muito. Mas se não puder, não tem problema. Eu encaminho depois, tá bom? E se você entra no Facebook, na página do Quintas do Evangelho, ou se entra no YouTube, na página da rádio, a gente pode receber aqui. Eu queria mandar um beijo para a Sônia do Rio Comprido, Sônia Regina. Jesus amado os abençoe, boa tarde, paz e bem, casal 20, amo muito vocês. A Sônia sempre é a primeira pessoa a mandar, eu acho que ela fica ali esperando para 2 horas em ponto, né? Ela mandar a mensagem, é uma querida, que Jesus te abençoe imensamente, Sônia, que ilumine sua casa, sua família, que retribua esse carinho que você dá a gente. Janira Carneiro de Madureira, boa tarde, amores. Sinto muita saudade quando chega quinta-feira, fico feliz. Beijos e abraços com muito carinho para vocês. Você está sempre na minha irradiação, Janira, sempre um carinho. Mesmo quando você não pede, eu acabo lembrando. E é um carinho que chega até mim. E eu preciso te mandar de volta isso, porque é muito lindo. Senhor Jadir de Nova Iguaçu, boa tarde, casal, excelente palestra. Puxa, senhor Jadir, obrigado. Um beijo enorme para todo mundo aí de Nova Iguaçu.
Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa. O pedido de radiação aqui já estou encaminhando. Tem aí, Nani? Tem vários. Então me dá aí. Ou quer você falar? Aqui é pequenininho, vou ter que botar meu óculos, né? Na tela grande é mais fácil. Vamos começar do começo. Jaidete Gomes, boa tarde, casal queridos, que Jesus abençoe sempre vocês, gosto muito desse programa, obrigada, Jaidete, que Jesus te abençoe. Aglaê Costa, nome diferente, bonito, boa tarde, meus irmãos. Solange Pereira, boa tarde. Maria Fiuza, Kátia Reis, boa tarde a todos, em especial para esse casal que tanto me conforta com os ensinamentos doutrinários. A sua risada, amiga Iris, é contagiante. Às vezes, olha, eu não gostava da minha risada, Kátia, vou falar a verdade, às vezes eu achava assim, gente, eu tenho que parar com essa risada, muito escandalosa, mas agora eu estou largando essa risada. E a culpa é sua, viu? Quando o Hernani reclamar, eu vou dizer que a culpa é sua. Jaidete Gomes, o estudo vai ser maravilhoso, pois vamos falar de nós mesmos. Bom estudo, Hernani. É verdade, estamos falando de nós mesmos. Um abraço a Rita de Cássia da Silva. Marilene Melcide, boa tarde, amigos, ouvindo, compartilhando. Saudades do estudo de quintas à noite. Olha, hoje eu tô lá, do online, né? Tô devendo tanto vocês. Eu vou fazer um programa aqui. Eu tô agora no meio do imposto de renda, mas saindo esse turbilhão, eu vou fazer um programa. Não vai ser quinta à noite, eu vou escolher um outro dia, mas vou fazer. Nós vamos fazer um Evangelho no Lar. Eu já estou até com ele pronto na cabeça, falta só começar. Valéria Guimarães, boa tarde. Não participo sempre, mas estou sempre na escuta e aprendendo sempre. Gratidão ao casal. Ai, que lindo, obrigado, que Jesus te abençoe. Regina Barcelo, David, Jaira Barbosa, boa tarde, casal maravilhoso. Márcia Rodrigues, boa tarde, casal fantástico. Tempo demais, esquecendo de vocês. Ah, não pode, hoje lembrei. Que bom rever vocês e ouvir. Não esquece da gente não, Márcia. Um abraço para a Tia Nilceia, mandou boa tarde para a gente. Fernanda de Moura, estou assistindo no trabalho, aproveitando para a transmissão de energias salutares, pedindo irradiação. As irradiações todas, com certeza. Maria Lúcia Modesto, é bom ouvir no trabalho, porque se a coisa não está boa, muda, né? A energia falar de Jesus, principalmente no trabalho. Elbi Boechat Carvalho Brito de Almeida. Boa quinta-feira, que espetáculo, Iris, parabéns. Hoje você está se superando. Ai, meu Deus, que lindo. Iris estava bem hoje, hein? A Iris estudou para essa matéria. Será que ela está aqui ainda? Ou ela... Foi embora. Deve ser o mentor. O mentor continua aí, porque normalmente na Iris não fala muito bem, não. Mas com a ajuda da espiritualidade, né? Obrigado, meu querido, que Jesus te abençoe. Fred Correia Malafaia, boa tarde, queridos. Iris Hernani, consegui ouvir o programa abençoado de hoje, que Deus ilumine vocês para que os ensinamentos cheguem a todos de forma edificante. Amo muito ouvir o Quintas. Ai, gente, vocês não sabem como eu fico feliz com isso, quando vocês compartilham, então, e aí às vezes eu vejo que vocês indicaram, compartilharam, é tão lindo isso. Lídia Rosa, boa tarde, adoro o programa, obrigada. Zélia Henrique Palmeira, um beijo para você. Vou ficar esperando o programa do Evangelho no Lar. Lídia, ele vai sair, eu juro. Eu posso demorar, mas eu não minto. Uma hora vai acontecer. Eu queria mandar um beijo grande para Maria Régia. Boa tarde, lindo casal. Vera Lúcia Parrini Ferreira. Boa tarde, amigos queridos. Boa tarde ao casal. Clailde Oliveira, boa tarde, que bom que vocês já estão no YouTube, muita paz. São Gonçalo, um beijo pessoal de São Gonçalo. Ó, o mapa de São Gonçalo está plasmado no plano espiritual, né? A gente sempre avisa ao Ivan que precisa ter um mapa em São Gonçalo. Solange Reis, paz e luz, peço que coloque o nome na irradiação, pode deixar todo o nome da irradiação. Eu não falo alto aqui, né, mas a gente coloca na irradiação, tá bom? Marilene Melcíades, Cecília Soares, Rosimar Alves Guimarães, Humberto de Campos Chaves. Pô, Humberto de Campos, que nome legal, né? Boa tarde, irmãos, paz e luz, programa maravilhoso, gratidão pelos ensinamentos. Ele é de Duque de Caxias, um abraço para o pessoal de Duque de Caxias. Pedro César Rocha, boa tarde, amigos, muita paz, ele é de São Gonçalo. Suzy Batista, boa tarde, paz e bens para todos. Ana Lúcia Andrade, Marielze Vieira,
Selminha de Honório Gurgel, boa tarde, Iris Hernani. Ainda quero 2 horas de programa, 1 hora passa muito rápido, eu também acho. Celso Barreto do Meia, boa tarde, casal. Sempre na escuta, os amigos ouvintes, Hernani e Iris, com a corda toda, inspiradíssima. Eu vou até ouvir esse programa para ver o que eu perdi depois. Márcio Andrade, sempre com a gente, Márcio Andrade, lá de Belfort Roxo. Boa tarde ao casal, a todos da rádio. Mário Sérgio de Olaria, Quinta do Evangelho é show de bola. Olha, eu preciso falar sobre Emmanuel. Eu ia adorar que a gente ficasse aqui. Ninguém falou sobre a nova arte da rádio, né, lá? Quintas do Evangelho. Olha como ficou bonito, gente. Eu adorei, achei tão lindo. Eu queria agradecer o pessoal da rádio aí que fez a arte pra gente. Eles são uns queridos. Manda para aprovar. Eu falei, gente, está tudo aprovado para mim, não precisa aprovar nada. Mas eles são muito atenciosos. Câmeras novas, estúdio novo. Agora tudo muito lindo, né? No YouTube, tô até me sentindo famosa agora. Rádio, do MAP, tudo quanto é lugar. Vamos ao Emmanuel. Fariseus. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas 12, 1. Quem quiser ler essa passagem, ela é de Lucas, capítulo 12. É linda a passagem que a gente leu. Vale a pena ler, refletir, porque é uma passagem assim muito enriquecedora. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Vê bem, não é só a religião. Todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos, individualista, declarando-se detentor de considerações especiais. Eu, às vezes, me pego, quando eu vejo essas passagens, eu me lembro sempre, até conversando na irradiação, um pouco antes da irradiação, a gente faz uma leitura, né? A gente faz uma oração, e a passagem era Jesus e Pilatos. E eu fico vendo, muitas vezes, a gente como sendo o Pilatos. Olha para Jesus, acha que está acima dele, né? Naquele momento, Pilatos, Jesus era nada. Quem era Jesus? Um filho de um carpinteiro, descalço, com uma túnica. Pilatos era o bambambam. Eu tenho poder sobre a sua vida, a sua morte. Jesus olha para ele, esse é o único poder que você não tem. Né? Você tem outros poderes, mas esse você não tem. Porque se fosse para eu não morrer, meu pai mandava uma legião de anjos. É isso que a gente não entendeu ainda. Por mais que você esteja numa condição superior, por mais que você seja o chefe, por mais que você seja a mãe, por mais que você seja o síndico do prédio, você não tem poder nenhum sobre o outro. Você tem o poder que o Pai te confiou e que a qualquer momento ele tira. Então a humildade ela é importantíssima, porque ali do outro lado, né, o interlocutor pode ser alguém caríssimo para Deus. E você pode perder uma grande oportunidade de evoluir. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos de espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. Então, também não adianta brigar, né? Não adianta entrar no paradoxo da discussão, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. É importante a gente se estudar e melhorar. Aonde eu estou errando, aonde eu posso acertar. Tem erros que eu estou cometendo, que você está cometendo, e que a gente não tem como acertar ainda. A gente vai guardar para uma próxima encarnação. A gente não consegue amar o inimigo. A gente não consegue amar quem faz mal a gente. Mas se a gente já não desejar o mal dele, a gente está no caminho. Então, quando a gente não consegue fazer tudo, se a gente pelo menos caminha e tenta fazer uma parte... Qual é o nosso sonho, né? Era ver os anjos descerem e salvar Jesus naquele momento, né?
Ele provava Pôncio Pilatos, mas a gente sabe, através da mediunidade de Divaldo, o que acontece com Pilatos depois, né? Que fica lavando a mão o tempo todo, entra em paranoia. E a gente vê a mesma coisa com a cicuta de Sócrates, quando ele é morto, envenenado, e depois acaba com a história de Atenas e da Grécia. A Grécia entra num problema gravíssimo que não se recupera nunca mais. E a mesma coisa de João Batista, né? Lembrei de uma passagem interessantíssima, que Jesus ele vai para uma região da Samaria. Agora eu não tenho a passagem aqui, mas depois eu posto para vocês. Mas ele vai para uma região, né, pagã, e aí ele é maltratado, e aí os discípulos falam: quer que a gente jogue fogo do céu? Lembra dessa passagem? Quer que a gente jogue fogo e mate eles? E Jesus: você não diz que a gente tem o poder de tudo? Você tem o poder, mas óbvio que não é isso que eu quero, né? Então, a gente, em alguns momentos de conflito, o que a gente quer é o fogo, é a guerra, a gente quer revidar. Quem não gostaria de ver Pilatos se ferrando e Jesus se salvando naquele momento? E, na realidade, a dor do remorso ela é muito maior do que a dor da guerra. Se ele enviasse os anjos ali, Pilatos não sofreria tanto quanto sofreu. Não sofreria nada, porque ele ia chegar no plano espiritual ainda martirizado. Né? Fui morto por então, Deus, ainda por Deus. Então, né? quando ele desencarna, já sabendo, porque antemão ele já estava com medo, né? Porque ele lava as mãos ali, porque ele já estava sabendo que estou entrando numa roubada. A intuição dele era alguma coisa vai dar errado. Muito ruim está vindo por aí. Parece Emmanuel nos diz que foi a esposa, né? Estou comandando aqui, mas não tenho comando. E depois acontece tudo aquilo. João Batista foi a mesma coisa. Né? Vamos matar, não, vocês vão me libertar. Porque ele não aguentava mais estar aqui. Então tem um monte de exemplo desses grandes líderes que vieram para martírio, né, social, e a gente lembra dele no futuro, e que o remorso destruiu gerações daquela região. Né? Israel, imagina o preço que Israel não paga até hoje, ou que o povo judeu acabou pagando, Roma pagou. Foi inacreditável, por decisões... né, em cima dessa decisão de matar o corpo, né, de resolver a questão imediata, material. E não entender o valor daquele espírito que estava ali, né? Você sabia. Porque no fundo, meus irmãos... Eles não deveriam crucificar ninguém. A realidade é essa. Ninguém deveria ser crucificado. Mas crucificaram logo. Mas aí Pilatos olha assim: esse homem é justo, vocês querem matá-lo? Ah, então eu vou lavar as minhas mãos. Se você sabe que o homem é justo, na hora que você lava as suas mãos... E que você tem autoridade para isso? Principalmente quando você tem poder e autoridade, na hora que você lava as suas mãos, você não está lavando nada. Você é o único responsável. Porque você podia dizer: não vou fazer e acabou. Se vocês quiserem, né, vocês que assumam o risco daquilo, né, que estão se comprometendo. Mas a verdade é que muitas vezes a nossa indiferença: eu não vou me meter nisso, eu não vou me meter nisso, eu não quero me envolver, eu não quero... Para falar de Jesus, a gente às vezes precisa se envolver. Uma vez eu evito muito, não evitei sempre. Se alguém pegar meu Facebook, vai ver um monte de briga minha lá. Eu adorava brigar no Facebook, gente. Mas hoje eu evito muito, né? Mas algumas coisas, mesmo que eu sei que podem gerar algumas polêmicas, eu não posso abrir mão de opinar. Mas tento fazer isso com carinho, né? E o aborto é uma delas. E numa dessas, né, dessas discussões acaloradas, né, eu coloquei, né, duas passagens, uma explicando sobre um estudo sobre a depressão e o suicídio, o índice de suicídio e depressão depois de abortos, né? E mostrando que com certeza, né, traz uma energia que não é uma coisa boa. Depois eu vi Elba Ramalho falando isso numa entrevista, né? Lindíssima, aliás, ela defendendo, né, a vida, né, contra o aborto, e as pessoas criticando ela por isso. E aí, em alguns momentos, as pessoas falam assim: eu não boto nada porque eu não quero me aborrecer. Não, aí não é uma questão de se aborrecer ou não se aborrecer. Eu posso salvar algumas crianças, porque alguém pode ler aquilo ali e concordar comigo e não errar, né, e deixar que a criança nasça. Então, em alguns momentos, a gente precisa se posicionar, não precisa brigar, mas precisa se posicionar. Outros momentos, é só nossa vontade de ter razão, e eu tenho muita, que fala mais alto. Então, a gente tem que calar essa vontade de ter razão e deixar a pessoa seguir o... A melhor coisa que inventaram foi o Google. Quando a Iris tem muita razão, que ela tá eu entro no Google... Eu não acredito. Aí coloca. Hoje ele apanha. E quando não tinha Google, não é a favor eu estava da frito. A gente não é a favor da violência, mas o Hernani merece, sabe, gente? De vez em quando ele precisava.
Irmãos, é muito importante, né? Quando ele diz assim, você que não se envergonha do meu nome, você que vai lá e fala. Quando as pessoas falam de uma forma geral, a gente tem visto muito isso. Uma crítica muito feroz a Jesus por pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que confundem Jesus com a igreja, Jesus com a religião, inclusive com a religião espírita, porque eu não estou aqui falando que a religião A, B ou C é ruim ou boa. Todas as religiões são boas, foram feitas para ligar o homem a Deus. Alguns religiosos, infelizmente, não cumprem o seu papel, mas não é culpa da religião, é culpa do religioso, a culpa é individual. Então, dentro do espiritismo, a gente tem médiuns que usam a fé pública para irrigar. A gente tem de tudo, de coisas boas e de coisas ruins em todos os lugares. Mas uma coisa que eu tenho visto muito é as pessoas que, de certa forma, se decepcionaram com uma religião, transferiram para Jesus ou para a religiosidade a raiva que tiveram, que sentiram, a frustração. Então, eu tenho trabalhado muito isso. Quando alguém fala, porque Jesus... Aí eu pergunto, aonde você leu isso? Eu quero que você cite para mim Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque ali tem o que Jesus falou. Se você citar para mim, porque eu realmente não sei tudo, mas eu estudo bastante. Se você citar para mim isso aí que você está me dizendo, a gente conversa. Ah, não, mas eu ouvi alguém falar. Então, olha só, para tudo. Se permita conhecer Jesus, porque Jesus é o melhor conhecimento que você pode adquirir na sua vida como ferramenta de mudança. Mesmo que você não acredite em nada, mesmo que você não acredite na vida após a morte, Jesus muda a sua vida. Então, mesmo que você não esteja preocupado com o que vai colher, com o que não vai colher, Jesus muda a psicosfera em volta de você. Então, você não precisa acreditar ou ter uma religião, mas conhecer a doutrina de Jesus, a doutrina moral de Jesus. Não é se Maria era virgem, se não era virgem. Não era se ele ressuscitou, se ele não ressuscitou. Não é, eu não acredito nos milagres. Tudo bem, pega a moral do Cristo, que é o mais importante. Pega os ensinamentos do Cristo. Coloca os ensinamentos do Cristo na tua vida, porque ele vai mudar a psicosfera da tua vida. E digo mais... Coloca um filme de Jesus na sua casa. Agora tem uma série nova que eu comecei a ver ontem, até que minha sócia me indicou, The Chosen, que é uma série que são os escolhidos, que fala sobre os discípulos. Não é fiel ao que está na Bíblia, é uma livre adaptação, mas é uma história. Só de botar aquilo ali e começar a assistir, a vibração da casa muda. Sabe por quê? Porque abrem-se trombetas no céu quando você fala de Jesus. É uma energia... que atrai os espíritos bons, que muda a vibração do lugar, do local. Então, eu acho que a gente precisa falar de Jesus, precisa repetir sobre Jesus, precisa levar Jesus a quem não conhece Jesus. Eu digo e repito, inclusive nos meus stories, eu não sou santa, não pretendo ser. Nessa encarnação tem um monte de coisa que eu gosto de fazer, eu adoro viajar, eu adoro um monte de coisa que um santo não se permitiria. Mas eu não abro mão de ter Jesus na minha vida e de mostrar Jesus, a sua essência, os seus ensinamentos, para quem ainda não conhece. E falo, não, você se permita conhecer o Jesus que você não conheceu ainda. Esse Jesus que você critica não é Jesus de verdade. Então, esse ensinamento da tarde de hoje, ele é para engrandecer a nossa alma. É para que a gente possa se deleitar com a certeza de que quando você for acusado, quando você estiver acuado, quando nada mais valer a pena, você não precisa se defender. O Espírito Santo, né? Ou seja, Deus vai falar por você. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que Deus te ama profundamente. Eleva seu pensamento, que Ele vai até você, até quinta-feira que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.